É até difícil de explicar, mas as substâncias úmicas são uma mistura complexa de vários compostos orgânicos sintetizados a partir de restos de matéria orgânica decomposta por micro-organismos. O mais interessante é que já tem empresas elaborando produtos a partir desses ácidos e utilizando na agricultura. Uma pesquisa experimental está sendo realizada aqui no Rio Grande do Sul. Os primeiros resultados do uso de ácidos úmicos e fúlvicos foram apresentados pelo engenheiro agrônomo Luiz Gustavo Floss, diretor do grupo que presta assessoria e consultoria em agronegócio para 4 países da América Latina. Eu conversei com ele sobre esse assunto. Sem dúvida nenhuma, a agricultura passa por um momento ímpar, no sentido de buscar aumento de produtividade. Como que nós conseguimos aumentar a produtividade se não auxiliar a planta na melhor disponibilização de nutrientes e também de criar um equilíbrio hormonal nessa planta? É aí que entram os ácidos orgânicos, os ácidos úmicos e fúlvicos. Para poder entender um pouquinho, os ácidos úmicos é uma cadeia um pouquinho maior, importante no solo para a retenção de nutrientes e melhor disponibilização desses nutrientes para as plantas via raiz. E os ácidos fúlvicos são cadeias mais curtas, que são muito mais facilmente absorvidos até via foliar e que com eles podem estar entrando junto também os nutrientes. Esse tipo de produto foi muito trabalhado já na década de 80, 90, principalmente nos países que possuem baixa quantidade de umidade, como é o caso da Espanha, da Itália, que com a dificuldade de produção, imagine uma região, por exemplo, da Itália, da Espanha, que é Almeria, que é a grande horta da Europa, que tem mais de 30 mil hectares de estufas lá, é um lugar que chove no máximo 120 milímetros por ano, e é um lugar que no inverno está menos 5 graus e no verão dentro das estufas 50 graus. Isso é um lugar que na década de 60, início da década de 70, era só fazia um filme de faroeste. E ali começaram a desenvolver, retirar solo, leito de rio para construir solo e construir as estufas aí para produção. O que eles viram? Muito problema de estresse da planta por excesso de temperatura, baixa disponibilidade de água, não tinha água para fazer irrigação, tiraram água do mar, água salgada, dessalinizaram, mas mesmo assim ainda sobra sais minerais presentes, então a planta acaba tendo um grande estresse. E aí entra a questão das substâncias à base de substâncias úmicas e principalmente de cadeia curta, para minimizar o estresse dessas plantas e facilitar a absorção dos nutrientes. Então aí que nasce toda essa tecnologia e, claro, no primeiro momento com uma forma de poder disponibilizar esses ácidos orgânicos e hoje com a tecnologia imensa a partir de enzimas, com uma maior disponibilidade disso aí. Quando ele fala de ácidos fúlvicos, a gente está falando de um grupo muito grande. Inclusive os aminoácidos de cadeia curta entram dentro desses grupos, porque são cadeias curtas de absorção. Se a planta consegue fazer a absorção desses aminoácidos, é porque existe uma forma que a planta desenvolveu de absorção dos nutrientes, que é a proteína transportadora. A própria planta produz essa proteína transportadora, que vai no meio externo, se liga com o nutriente e introduz para dentro da célula. Quando a gente faz a aplicação desses ácidos fúlvicos, desses aminoácidos, nós estamos enganando a planta, num certo sentido, em que ela entende que esse ácido fúlvico ou aminoácido é como se fosse essa proteína transportadora e deixa entrar para dentro da planta tanto a cadeia como todos os nutrientes que estão junto com ela. A gente tem algumas pesquisas, alguns testes sendo feitos aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que isso ainda é bastante recente. O que já se tem de resultado prático, falando lá no campo, na lavoura? Nós temos feito muitos trabalhos nessa área de ácidos orgânicos, Isso nós já temos até há mais de 12 anos já trabalhos com isso aí. Mas produtos como esse que nós estamos discutindo aqui hoje, nós temos esse trabalho desse último ano na cultura da soja, com o objetivo justamente de ter esses ácidos úmicos no solo e os fúlvicos sendo absorvidos via foliar. Nós tivemos incremento de produtividade na cultura da soja, alguma coisa em torno de 5, 7, até 10% a mais de produtividade em relação à testemunha, somente com o uso dessas substâncias, no ano que essa última safra não foi um ano assim de extremo estresse, Mas, por exemplo, no nosso campo experimental em Passo Fundo, nós tivemos durante 30 dias entre fevereiro e março, no enchimento de grão, 5 milímetros só de chuva no meio desse período. Então, qualquer
estresse que a planta acaba sofrendo, ela acaba então tendo problemas realmente de desenvolvimento e, no caso, enchimento de grão. Quando nós temos esse tipo de substância no solo, proporciona então uma melhor disponibilização de água e dos nutrientes para a planta ter um momento mais adequado. Por isso que eu tenho um aumento de produtividade também. Eu volto com vocês aí no estúdio.